Vamos ler a Bíblia, Atos 22. Atos 22, a partir do versículo 5, eu vou ler. Atos 22, 5. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Nós lemos até aqui. Há alguns anos, eu fiz o cantata de Natal lá em Cumi. E veio o diretor de uma escola. E eu estava cumprimentando ele. E ele perguntou: por acaso você tem um parente chamado tal? Aí ele: sim, é verdade. Quando eu fui para Kimchon, me casei, era verão, mas a minha esposa, ela estava meio barriguda. Uma vez eu fui procurar um orfanato. E eu falei para o diretor do orfanato: Diretor, nós somos experientes em conduzir as crianças pela Bíblia. A gente não recebe nada. E de graça, por uma semana, a gente quer ensinar a Bíblia. E, diretor, por favor, permita com que a gente faça isso. Esses órfãos, quando viverem nesse mundo tão difícil, imagina quanta dificuldade eles não vão ter. Se eles tiverem palavra de Deus e acreditarem que Deus está com eles, eles vão ficar muito melhores. E o diretor, por bastante tempo, ficou olhando para mim e para minha esposa e falou: sim, podem fazer. Então, tinha umas 100 crianças no orfanato. A minha esposa ensinava música, ensinava mímica. E eu pregava a palavra. Então, de manhã, a gente fazia esse retiro, né? E aí, no almoço, eles preparavam o almoço. E naquele tempo, a gente passou vários dias fome. E a gente comeu aquela comida com tanta gratidão. O diretor, às vezes, vinha por trás e assistia o que a gente estava fazendo, e ele gostava muito do nosso evento, né? E a gente almoçava, e de novo a gente ensinava as crianças, ensinava a Bíblia e falava sobre a salvação. E os órfãos, eles estavam se sentindo tão sozinhos, e eles abraçavam a minha esposa, né? Eles ficavam agarrados a ela, eles gostavam tanto dela. E à noite eles nos davam o jantar também.
A gente comeu a comida com muita gratidão. E depois a gente jantou. E depois, até tarde da noite, a gente fazia o estudo bíblico com as crianças. E era uma distância de 2 quilômetros até a nossa casa. E a gente ia andando para casa, e a minha esposa não sabe, ela anda muito devagar, né? E ela tava assim, meio que andando torto, né? A gente estava tão feliz naquele tempo, e de novo a gente ia, ensinava a palavra, almoçava, ensinava a Bíblia, e aquelas crianças recebiam a salvação. E o filho do diretor estava ali também. E eu me encontrei com ele na cantata, não pude conversar bastante com ele, né? E eu fui procurar ele lá na escola de Kimcheon, como eu estava em Kimcheon já. E conversando com ele, ele falou: Pastor, vamos almoçar? Desculpa, hoje eu não tenho tempo, então hoje eu não posso almoçar, né? E amanhã dá? Amanhã dá. Tá, então vamos fazer assim. Aí no dia seguinte, a gente almoçou. A gente comeu carne coreana. Com ele e a esposa dele, eu comecei a pregar o evangelho para eles e eu fiquei tão feliz. Ele escutou o evangelho, o filho também escutou o evangelho. E eu falei para ele como o pai dele nos tratou, né? Quando eu ando de carro com o meu filho, quando a gente anda no interior, eu falo: ó, Yongu, quando passa aquela montanha, Yongu, tem a colônia dos leprosos. Ali tem o pastor Yongmo. Ele sempre se apresentava como o pastor, o que cortava cabelo, né? E eu passei uma semana lá na colônia dos leprosos, ele recebeu a salvação. Eu fiz conferência ali naquele orfanato. Quando passa um pouco mais, tem uma igreja. Eu conto isso para o meu filho. E o meu filho, ele pergunta essas coisas também. E por 50 anos vivendo dentro do evangelho, Deus, ele fazendo eu passar por esses trabalhos, ele foi criando, ele foi me conduzindo para ter esse novo mundo do coração, e isso é muito bom. E de novo eu leio a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia ela foi escrita de uma forma muito interessante. Quando o comandante Naaman estava sofrendo por causa da lepra, veio a menina levada cativa e ela apresentou Eliseu para ela. Ele não só procurou por Eliseu, ele falou para o rei e o rei escreveu uma carta. E com essa carta, ele mostrou para o rei de Israel, ele ficou bravo, ele rasgou as suas vestes. Eu sou como Deus, por acaso, para poder matar ou fazer alguém viver? Então é o rei da Síria que está procurando motivo para guerrear comigo. Então o rei de Israel, ele ficou com tanto medo que ele rasgou as suas vestes. E assim o comandante Naamã, o que ele fez? O rei de Israel só rasgou as suas vestes. E aí enquanto ele estava fazendo isso, reclamando, Eliseu escutou isso. E falou: manda essa pessoa para mim. E eu vou mostrar para ele que existe o Deus vivo aqui em Israel. E aí eu calculei esse tempo. Se o rei de Israel, ele rasgou suas vestes, aí teve essa fama. Aí até o Eliseu, entrar no ouvido do Eliseu, eu calculo que deve ter demorado uns 2, 3 dias. E por 2, 3 dias, o que o comandante Naamã fez em Israel? O rei não sabia o método de curar ele, né? E ficou, espera um pouco, e deve ter ficado preocupado. Manda Eliseu. Por isso, o comandante Naamã foi até Eliseu. Quando ele foi até Eliseu, não foi o Eliseu que apareceu. Apareceu o servo dele e falou: você que é o comandante leproso?
você vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e vai ser curado. E fechou a porta e entrou para casa. E o comandante Naamã, pensava eu que sairia o homem de Deus, oraria sobre o leproso e curaria a sua lepra. Ele deve ter tido o pensamento dele, com certeza. Eles não podem curar essa minha lepra, por isso Eliseu não apareceu. Se eu for me banhar no Rio Jordão e ser curado, vai ser bom, mas e se eu não for? Então, esse tipo de pensamento entrou no coração de Naamã. E Naamã, irado, ele queria voltar para Damasco. E indo para Damasco, não são rios Jabana e Farfar rios melhores? Então, ele estava voltando com esse coração indignado. Sabe o que eu agradeço muito a Deus? Para Deus me salvar, para Deus me obter como seu servo, Ele trabalhou muito no meu coração. Em 1962, depois que eu fui rejeitado para servir, eu acredito que Deus me deu novos olhos. O eu que eu enxerguei até agora, Ele me fez enxergar um verdadeiro eu que eu não tinha enxergado até então. Ficando no interior, a gente ia pro pomar de maçã, de melancia, e a gente ficava roubando amendoim, porque eu não acreditava em Jesus. Eu roubava caqui. Então, como voltava o galho, eu pegava e virava o caqui para roubar, né? Porque eu era um ladrão muito bonzinho. Eu não arrancava o galho. Quando eu roubava o melão, então, se eu chutar o melão com o pé, vai dar mais prejuízo para o dono, né? Então, eu empurrava o melão até sair do pé, né? Então, as pessoas, elas pegavam o melão e quando estava verde, jogava fora. Mas eu sentia o cheiro para pegar, só tirar do pé o maduro. Eu era um ladrão muito bonzinho. E eu pensava, eu sou bonzinho, eu acredito em Jesus. Eu sou fiel. Eu sei, uma pessoa que sei pensar. Porque Deus me amou. Ele bloqueou todos os meus caminhos para tudo que eu podia fazer, né? O meu tio, ele queria me levar para o Japão. Ele queria fazer eu estudar, ele queria fazer eu trabalhar. E no final, se eu entrasse só daquele curso, eu poderia ganhar dinheiro, podia estudar mais, e eu queria entrar nisso. Mas eu nunca sonhei que eu não passaria naquela prova. Porque o meu dente da frente era quebrado, né? Então, era lógico que não podia, mas eu pensava que eu era inteligente. E naquele tempo eu vi que quão tolo eu era, quão insensata eu era. Que se eu acreditasse em mim mesmo, eu somente poderia fracassar em todas as coisas. Sabendo disso, surgiu ódio de mim, eu não gostava de mim. Quando eu olhava para minha imagem no espelho, eu tinha raiva. E as pessoas que eram parecidas comigo, eu também não gostava. Realmente teve um momento que eu não gostava de mim. Então não existia ninguém que eu pudesse acreditar e que acreditasse em mim. Então eu somente podia procurar por Deus. Ano passado, o pai da irmã U veio me procurar. Pastor, eu sou um paciente com câncer terminal e a minha esposa, ela já foi para diante de Deus antes de mim. Eu recebi, eu escutei que eu estava com câncer e a minha esposa, ela me tratou de mim, cuidou de mim, ela cuidou tão bem de mim, mas repentinamente a minha esposa partiu antes de mim. O pai da irmã Wu, o que ele falou para mim, pastor, eu sou uma pessoa que não sei nem fazer um miojo para mim. Eu falei, como assim, saber ou não saber fazer o miojo? É só você esquentar a água, colocar
o pozinho, colocar o miojo e depois, quando tiver por aí, você coloca um kimchi e come com o seu miojo. Eu não falei para ele isso, né? Mas, no meu coração, eu agradeci muito a Deus. Deus amou a irmã Wu. Deus quer salvar o marido da irmã Wu. Se ele tivesse câncer e cuidasse bem dele. Mas agora, esse senhor, ele está com câncer, ele está diante da morte. E a esposa que ele tanto confiava e dependia, porque já não existe mais nesse mundo, parece que não existe mais nada nesse mundo, parece que ele está num deserto sozinho. Ele estava se sentindo assim. Naquele momento, eu cuidei da minha expressão, eu não mostrei muito, mas eu estava muito contente. Por quê? Porque ele não tem mais esperança. Deus levou a esposa dele para trabalhar e dar salvação para ele. E naquele tempo, aquele senhor recebeu a salvação. E agora o casal está no céu, vivendo de uma forma abençoada. Porque você foi primeiro para preparar seu lugar aqui no céu. É muito gratificante. É muito gratificante. Há um tempo atrás, a esposa do Kim Jong-un, ela faleceu de leucemia. A mãe dele está da igreja de Daegu. Ela estava na igreja de Daegu, ela era solteira e ela vinha na nossa igreja. Ela era professora de uma escola e falou que queria ir de bicicleta até lá, né? Mas era tão longe. E todo mundo ficou cansado. E ela acreditava tão zelosamente em Jesus, mas um dia ela não tinha mais notícia e ela casou com um homem. Ela casou com um homem com câncer e aí ela estava com um filho. E aí agora ela se tornou a esposa do pastor Kim Jong-un. E ela estava com câncer e eu orei por ela. Aquela irmã, ela realmente com um coração muito puro somente serviu ao Senhor no funeral. Eu preparei a palavra para pregar no funeral, o pastor Kim Jong-un. Por 30 minutos ele falou sobre a esposa dele. E ele falou do amor que teve com a esposa, a fé. E era tão puro, né, essa relação dos dois. A esposa do pastor Kim Jong-un, ela estava brigando contra aquela doença tão medonha, a leucemia. E o coração dele fluiu muito para o lado de Deus. E porque ela estava também com o coração de Deus, e no último momento, quando ela morreu, essa missionária, ela falou que morreu com o melhor câncer para os pais. Ai, meu filho, ai, faz assim, querido, você faz assim. Não, Deus é o melhor. Eu tive que pregar no funeral. Nesse mundo em que nós vivemos, carnalmente, ganhando dinheiro, a gente construindo uma casa, comprando uma casa, tem esse tipo de pessoa. E outra pessoa, a pessoa que pode ter o seu quarto, sua cama, ter seu banheiro, sua sala. Mas também quer dizer que tem um quarto no coração dessas pessoas para poder entrar. Tem pessoas que, para ter o seu conforto, tem um apartamento bonito, um carro bom.
Então, ter descanso no coração, ter quarto no coração, ter paz no coração, não tem essas coisas. Sempre está com medo, sempre está com desesperança, sempre está inseguro. A esposa do pastor Kim Jae-hoon, por alguns anos, ela lutou contra o câncer. Ela estava cansada já. E nesse momento, o coração dela sempre estava dentro do Senhor, descansando, testemunhando. E por último, diante da morte, ela falou: nosso Deus é o melhor, e morreu. Um coração que ninguém nesse mundo pode ter. Deus deu essa doença para ela ter esse coração. Para pregar a palavra no funeral, eu preparei uma palavra para pregar, mas o testemunho que o pastor Kim Jae-hoon deu enquanto ele estava com a esposa, dentro do meu coração, eu desenhei como Deus trabalhou na vida dela. E como Deus trabalhou no meu coração, eu pude enxergar tudo isso. Nós e Jesus estamos muito distantes, porque nós estamos muito distantes. Mesmo que a gente leia a Bíblia, o significado que Deus quer falar e o significado que nós entendemos é diferente. Por isso que a Bíblia é chata. Se o nosso coração se aproximar de Jesus, se eu descobrir o coração de Jesus dentro da Bíblia, é uma coisa surpreendente. A minha filha, ela está trabalhando no Graças. Eu falo para ela: o maestro Boris, você tem que convidar ele para vir da Rússia até aqui. Você não pode conduzir o coral? Essa vez ele tem que fazer o concerto musical, né? Aí a gente ligou para ele: você não pode fazer isso, filha? Aí ela falou: pai, a gente pode segurar a gente pode conduzir da mesma forma, parece, mas ele, quando conduz, a voz fica limpa. Então, quando o condutor começa, a voz fica limpa, o som fica limpo, né? Mas aí depois, quando ele vai embora, ele tem que voltar de novo de um tempo. A gente ganhou primeiro lugar a outra vez. Eu perguntei: como é que foi isso? Pai, a música parece que é o coral que canta bem que ganha o prêmio, mas na verdade é o maestro, quando ele conduz bem, que o coral pode ganhar. O motivo da gente ter ganhado o primeiro lugar é porque esse nosso maestro, ele pôde sentir muito mais o coração daquele que fez aquela música do que o outro maestro. Então, dessa mesma forma, é a Bíblia. Vocês leem a Bíblia e não entendem. Então, o importante para conduzir não é que você tem que saber. Para você conduzir bem uma música, você tem que conhecer o compositor, você tem que conhecer a época que ele compôs. Se você descobrir bem isso, o compositor, essas notas musicais que ele fez, ele falou que dá para enxergar exatamente o coração do compositor através das notas musicais. E aí ele pode mostrar exatamente o coração do compositor através da condução dele. Então, se ele faz conforme o jeito dele, ele jamais pode ganhar ponto. Então, o nosso condutor, o nosso maestro, ele conheceu o coração do compositor muito mais profundo do que o outro maestro. Por isso que a gente pode ganhar primeiro lugar. A minha filha falou isso. Por vários dias, por vários meses, tem que ficar olhando para aquelas notas musicais. Por isso surge esse coração do maestro. Por isso que ele expressou dessa forma, por isso que ele colocou essa nota. E aí o maestro, ele
ele ensina isso para o coral. E aí, quando o coral demonstra exatamente essas notas musicais, aí as notas ficam mais altas. E aí, é naquele momento que o coral pode mostrar exatamente o que o compositor quer mostrar. Aí eu falei para minha filha, eu também sou assim. Quando eu vejo as notas musicais, eu só vejo umas cobrinhas. Mas quando eu vejo a Bíblia, parecem só palavras. Mas depois eu posso enxergar o coração de Deus dentro da Bíblia. Eu ganho fé, acredito na pessoa. Como é que eu vou acreditar numa pessoa se eu não conheço o coração dela? Mas quando eu conheço exatamente a outra pessoa que eu posso confiar nela dessa mesma forma, eu leio a Bíblia, eu penso, eu medito, e leio de novo e medito. E naquele momento eu posso saber por que Deus falou isso. Por que Deus se expressou dessa forma. Eu posso enxergar exatamente isso. Então, Deus olhando para esse coração, quando o meu coração se une com o de Deus, fazendo a IYF, fazendo coral, qualquer trabalho que eu faça, Deus ajuda. Então, eu vi o começo do Coral Graças. Quando começou o Coral Graças, eu li no jornal da Coreia, que tinha um trio muito famoso na Coreia, de piano, violino e violoncelo. E eles estavam indo tão bem, mas esse trio, de repente, se separou porque o coração não combinou. E aí o repórter, o jornalista, ele escreveu assim de uma forma bem triste. E foi aí que o nosso coral começou. O pianista, violinista e violoncelista não combinaram o seu coração e eles se separaram. Imagina o coral, quantas pessoas tem? Como é que a gente vai conduzir? Como é que vai unificar o coração deles? Eu não tinha coragem. Como o nosso coral pode cantar bem? Como o nosso coral pode ficar agradável? E naquele momento, qualquer coisa que eu fizesse, eu não tinha como conduzir o coral. Principalmente, tem muitas mulheres no coral, e se elas cantarem, elas vão pensar que elas estão cantando bem. Ah, por que você só fala para ela ser solista? Eu também quero. E aí, como é que a gente vai conduzir assim, né? E eu me preocupei, e aí o resultado foi: se Deus conduzir esse coral vai dar certo. Então, esse coral vai dar certo. Como Deus vai conduzir esse coral? Sim. O coral Graças, cada vez que eles cantarem, tem que ter uma oportunidade para a gente pregar a palavra de Deus. Por isso, curto ou longo, sempre quando o coral cantar, no final a gente tem que pregar a palavra. Tem gente que fica contra, tem gente que atrapalha. Uma vez eu briguei. Porque eu falei sobre a palavra de Deus. Ah, por que vocês fizeram esse concerto musical? Ah, que religião é sua? Então quer dizer que então todas as músicas religiosas? Aí daquele dia a gente pôde cantar. O jeito que Deus conduz o coral, realmente uma coisa que eu sei exatamente, essa vez, o coral que de São Petersburgo também saiu na competição, a gente ficou em primeiro lugar e eles ficaram em quinto lugar. Eu não consigo acreditar nisso. Como isso pode ser possível? Para Deus é possível. Eu creio nisso. Fazer coral, tocar no piano, tocar violino, dirigir, qualquer coisa que a gente fizer. Se a gente fizer com o coração de Deus, a gente jamais vai fracassar. Qualquer coisa que seja, qualquer pessoa que queira nos destruir, se pode estourar uma bomba atômica, se Deus não quiser destruir, derrubar, então não vai cair. As pessoas se assustam. E em Ursan a gente não conseguiu fazer um dueto, mas essa vez a gente fez o cantata. Veio a diretora de uma escola de música e se assustou com o nosso ensaio. Nossa, eu não conhecia um coral assim. Quando a gente fez em Ansan também, lá
A diretora de uma outra escola de música também foi e assistiu, ficou assustado com o ensaio. Porque foi o melhor coral do mundo, eles não deram muita credibilidade, mas quando eles assistiram, nossa, eles ficaram assustados. Nossa, esse coral tem o motivo de ser o melhor coral do mundo. O dia inteiro eles ficam ensaiando. E depois veio, você respira. Porque você está respirando assim, tem que respirar assim, você tem que respirar nesse momento. Ensina o momento que tem que respirar. A diretora da escola de música, por isso que esse coral é o primeiro lugar do mundo. A gente também não podia nem imaginar. Eles estavam ensaiando muito. A Chemi, a Park Jin-young, depois do dia 30, elas estavam com a voz muito assim, elas estavam muito roucas. Daí elas dormiram muito no avião. Aí eu falei, assim que entrar no avião, assim que você fechar o cinto, você fecha. Quando ele decolar, você dorme, porque antes de decolar não pode deitar o banco, né? E o coral também. Eles dormem muito bem no ônibus, comem e dormem, né? Porque são jovens. Deus. Você tem que seguir bem os mandamentos, tem que fazer bondade, tem que fazer isso. Não, não é isso que Deus quis. Deus, ele tem a vontade para cada um de nós. E Deus conduz para que nós possamos receber a salvação. E depois que a gente recebe salvação, continuamente Deus nos conduz. Deus salvou a Sansão por quê? Para libertar o povo de Israel. Deus salvou o povo de Israel. Deus estabeleceu Saul para quê? Para salvar o povo de Israel. Tinha que construir o templo de Jerusalém. Então eles não conseguiram expulsar os gentios. E aí aquele país não se tornou o país de Israel. Então Deus deu uma grande força para Sansão. Mas Sansão, ele acabou caindo nas mulheres. E não fez o trabalho de Deus, mas caiu nas mulheres. E depois não pôde mais utilizar Sansão. Depois Deus estabeleceu a Saul. Ele era alto, ele era fiel. Mas ele também caiu no medo. Ele não pôde fazer o trabalho de Deus e não deu liberdade ao povo de Israel. Ele estava com medo com os filisteus, mas o filho de Saul, o Jonatas, ele e o escudeiro expulsaram todos aqueles filisteus. Se ele fosse pela fé em Deus, Deus poderia expulsar todos eles. E depois Deus estabeleceu a Davi. Eu me encontrei com Davi, filho de Jessé, que tem a mesma vontade e o coração de Deus. Então, dentro de cada uma das pessoas, Deus tem o plano e Deus está conduzindo essas pessoas. Mas o que é importante? O comandante Naamã, depois que ele escutou o que a menina levada cativa falou, ele tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele não ia ter Samaria. Ele tinha fé, mas sempre na fé, não só Deus trabalha, mas Satanás também trabalha. E Satanás faz o trabalho de destruir essa fé. Por isso, era só ir procurar o Eliseu, mas ele passou essa informação para o rei, aí passou o rei, e aí o rei de Israel, como é que eu vou curar o leproso? Ele ficou preocupado, ficou com medo, ele fez reuniões, e nesse momento, o Eliseu escutou essa notícia que o rei rasgou as suas vestes, e falou, então manda ele para mim. Quando Naamã foi procurar o Eliseu, o Eliseu nem mostrou o seu rosto. E falou, vai lava-te 7 vezes no tanque de Siloé. No tanque de Jordão, no Rio Jordão. Então, eu pensava que sairia o homem de Deus, poria a mão sobre o leproso e curaria a sua lepra, mas ele nem está colocando a sua cara para fora, é porque ele não consegue curar o leproso. Por isso que ele está falando para lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele acha que eu não sei? É melhor, os rios de Dabana e Farfar de Damasco são mais limpos e são melhores. Naamã teve esse coração, e com o coração bravo, ele queria voltar para a Síria. Em todos os trabalhos de Deus, não somente Deus trabalha, mas Satanás também trabalha. Naamã, com a fé, foi até a cidade de Samaria, mas
Satanás, ele deu uma desconfiança, ele ficou bravo para ele não ser curado e ele queria voltar. Mas o incrível é que naquele momento os dois servos de Naamã falaram, Senhor, se o senhor sempre é tão frio nos seus trabalhos, por que agora o senhor está todo sentimental? Por que você não está fazendo conforme o que ele falou e faz? Fala você. Um falando para o outro, aí o outro falou, Pai, Senhor, se o homem de Deus não tivesse dito algo mais difícil, o Senhor não faria? Quanto mais só disse para te lavar no Rio Jordão, vai, lava-te. Então, a gente precisa da igreja, a gente precisa dos irmãos, a gente precisa dos anciãos, precisa dos diáconos, precisa do pastor. Por quê? Quando vocês ficam em tentação, quando Satanás coloca o pensamento em vocês, nesse momento, quem é que vai nos conduzir? Quem vai fazer comunhão conosco? A gente precisa dessa pessoa. Os soldados, eles precisam de um tenente. Quando eu senti que eu precisava de um tenente, quando eu precisava comer um bolinho de arroz. Aquele meu colega, naquele dia, esse meu colega, o irmão dele era tenente. E aí, quando ele foi me ver, ele foi ver o irmão dele e falou, por que você veio sozinho? Você sabe, aqui no exército é necessário ter companheiros. Se eu tomar um tiro no meio da guerra, se eu não tiver um companheiro, se você não tiver um companheiro, ele vai te abandonar e você vai morrer. Mas na guerra, se você tiver um companheiro, você pode ser arrastado, mesmo que tome um tiro, e você pode sobreviver. Companheiro de base é como se fosse uma vida para você, porque você veio sozinho. E aquele companheiro não tinha nenhum amigo. E naquele dia, a gente estava atirando bem, a gente atirou junto, e ele falou, Pagoksu, você. E eu ajudei ele a atirar, e eu cumprimentei, eu sentindo. Aí ele perguntou, o que você quer comer? Eu quero comer bolinho de arroz. Aquele colega, o irmão do meu colega, ele era tenente e tinha tinha uma bandeja de bolinho de arroz. E ele falou lá pro homem, né? Coloca essa bandeja de bolinho de arroz aqui na frente dele. E você conta quantos bolinhos ele vai comer. Nossa, eu nunca comi tantos bolinhos de arroz. Eu acho que eu não sei quantos eu comi. Eu acho que eu comi uns 70. Pessoal, na vida espiritual, a gente também tem que ter companheiros. Porque é uma guerra. Satanás trabalha. Ele estava arrastando o comandante Naamã. Mas se do lado não tivesse o companheiro, os servos dele, ele somente voltaria irado para sua casa. Mas do lado os companheiros, Senhor mestre, se não fosse lhe dito uma coisa difícil, o Senhor não faria? Então, você tem que escutar o seu companheiro. Você não pode falar, o que você sabe da vida? Se vem um irmão mais novo, faz assim, parece que ele está falando algo sem sentido, mas você tem que escutar, porque isso é comunhão. Você não somente escute o que uma pessoa que combina com você 100%, mas uma pessoa que combina 50% também. Se você quiser escutar de uma pessoa muito velha, ele é muito velho. Se for de uma pessoa mais nova, ele é muito jovem. O que ele sabe da vida? Então, se torna difícil. Então, todas as pessoas têm essa ponte para passar na vida espiritual. Tem também o perigo do pecado, tem o perigo também da cobiça, também tem o limite da dificuldade. A gente tem que ultrapassar todas essas coisas. Estimados amigos, então, aqui na minha frente tinha um monte de gente, mas quando eu olho para trás não tem ninguém. Não é verdade? Satanás, ele coloca pensamentos pessimistas, que não vai dar certo no nosso coração. Ele não coloca nada de bom no nosso coração.
Mas a gente ganhou a vida eterna aqui na igreja. Embora seja uma igreja tão boa assim, faz a gente enxergar tudo ruim. Todos vocês são assim. Hoje de manhã, o ancião ele veio testemunhar. Na Índia, muitas faculdades pediu para a gente estabelecer professores que façam palestras de inteligência emocional. Os indianos, eles pensam profundamente. E quando eles viram o livro de inteligência, Quem é Você que está Me Arrastando, eles ficaram impressionados. Quando eles viram aqueles livros, olha, vocês tragam seus professores que a gente vai te dar um terreno e vamos construir um centro aqui também. Por quê? Eles ficam assustados, porque é o que está escrito na Bíblia. É porque a gente tirou tudo o que está falando da palavra da Bíblia. Porque a gente publicou esse livro na China. Quando a gente publicou na China, ele leu esse livro várias vezes e falou, não posso ajudar. Quando a gente lê, não tem nenhuma palavra escrito Deus, mas a gente pode enxergar que Deus está trabalhando nesse livro. O ancião ele vai para a Índia, agora daqui para frente, nas faculdades. E agora, lá nas faculdades da Índia, eles querem receber essa autorização para fazer essa palestra de inteligência emocional. Porque esse ancião tem muitas coisas para fazer. A gente precisa de muitos trabalhadores. Na Índia, qualquer faculdade que seja, lá em Delhi, o reitor da faculdade pediu para eu fazer a palestra de inteligência emocional lá dentro. Muitas faculdades estão pedindo isso para mim. Então, a gente falando do mundo do coração para eles, quando a gente tiver essa formatura de palestra de inteligência emocional, então, no final, para se formar, a gente vai ver o quê? Recebeu ou não a salvação para se formar. Então, se recebeu a salvação, já é um palestrante apto, entenderam? Vocês podem falar, né? Estimados irmãos, o comandante Naamã, ele foi enganado por Satanás. E se ele fosse para o rio Damasco, para os rios de Damasco, ai, que droga, eu escutei a voz daquelas mulheres insensatas e eu estou passando essa vergonha. Então, quando dá tudo certo é por minha causa, quando dá tudo errado é culpa dos outros, não é verdade? Então, deu tudo errado, porque eu escutei você, querida, porque eu te escutei, não posso te escutar, você só me faz passar vergonha, teria falado isso, mas Deus, para proteger a menina levada cativa, tinha que curar o leproso, por isso que colocou aqueles servos, e fez com que o coração de Naamã fosse levado, tá? Eu vou tentar, e se não der certo, depois eu falo, mas eu vou tentar uma vez. Então, a nossa vida espiritual é assim. Mas, infelizmente, o nosso coração é torto, a gente escorrega. E o comandante Naamã quase escorregou. Quando ele estava para escorregar, ele voltou, não é? Vocês também são assim. Tem muitos que estão quase escorregando. Me segura, me segura. E tem pessoas que caem de bunda no chão. Tem muitas pessoas. Quando a gente vê no livro de Atos, está escrito que inúmeras pessoas receberam salvação. Mas eles receberam também perseguição. Então, as pessoas que o Senhor ama. Hoje de manhã, essa palavra que nós lemos é a palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, frequentemente ele fala sobre a salvação que ele recebeu. Então, quando a gente fala sobre isso, o que é importante é a gente se arrepender e trocar de coração. Quando o Davi ele voltou para Ziclag de uma guerra, os amalequitas chegaram naquela cidade e queimaram a cidade, levaram as mulheres e as crianças.
E os homens choraram até não ter mais forças para chorar. E quanto mais eles choravam, mais tristes eles ficavam e a tristeza crescia. Como o coração de vocês foi feito? O coração de vocês é como um campo. Se você plantar a árvore de maçã, continuamente vai ter maçã. E quando vocês plantam caqui, continuamente vai ter caqui. Assim também, se você plantar tristeza no seu coração, continuamente vai ter tristeza. E essa tristeza, essa semente vai dar frutos de tristeza. Se você plantar ódio no coração, então seu coração vai ficar cheio de ódio. Mas se você plantar felicidade, então a felicidade vai crescer no seu coração. E se você plantar fé, então a fé vai aumentar no seu coração. O Davi, todas as suas mulheres foram levadas, as crianças, a cidade estava pegando fogo, todo mundo estava chorando, chorar até perder toda a sua força. O choro também, você tem que ter força para chorar. Se você chorar, você perde sua força na hora também. E como estava aumentando o choro, o Deus, ele prometeu que você ia se tornar rei. Que vai se tornar rei o quê? E aí começaram a enganar. A gente seguiu a Davi até agora. O que a gente ganhou? A gente só perdeu tudo. Vamos partir, ele não vai se tornar rei nada. Vamos matar ele e vamos embora. E aquelas pessoas queriam pegar uma pedra e estavam vindo para apedrejá-lo. E Davi, ele se sentiu tão sozinho, ele sentiu um vazio. E ele nem estava mais procurando a Deus, mas naquele momento, é como se tivesse asas e não utilizasse as asas até então. Mas quando aparece o perigo, bate as asas, não é verdade? Assim também, a asa se representa a fé. Você não tem a asa por nada, mas se aparece um cachorro, você abre as asas e começa a bater e voar. Então, o Davi nem estava usando suas asas. Ele estava triste igual. Mas quando os amigos dele queriam matá-lo, eu vou morrer apedrejado aqui. Deus! E aí foi assim que ele procurou a Deus. Deus, se a gente seguir, vamos pegá-los? O que Deus falou? Segue. Com certeza você vai pegá-lo, você vai conseguir recuperar todas as suas coisas. Se vai para diante de Deus, Deus sempre fala essas coisas que dão esperança. Então, no coração das pessoas que estão perto de Deus tem muita esperança. Quem está longe de Deus, quanto mais longe, mais desesperança e tristeza tem no coração. Então, no coração de Davi, não é que não tinha problema, não tinha dificuldade, mas quando ele saiu para procurar a Deus, Deus deu essa esperança. Ganhou esperança, ganhou sofrimento, ganhou da tristeza e da desesperança. Essa é a vida de um cristão. Quando vocês tiverem dificuldade, olhem para Deus. E vocês vão ficar felizes e vai ser muito bom. O Saulo, um dia encontrou os cristãos. Ele se encontrou com os cristãos. E ele escutou que Jesus Cristo tinha morrido na cruz e depois de 3 dias ressuscitou. O Saulo perguntou, ele ressuscitou mesmo? Alguém viu? Como ele ressuscitou? Quem foi que encontrou com ele? Ele podia ter perguntado, mas porque ele acreditava nele mesmo, Satanás falou o quê? E como uma pessoa que morreu vai ressuscitar? Até parece. Isso daí é coisa que está fazendo mal para os cidadãos, está enganando os cidadãos. Ele aceitou, acreditou nisso. Esses cristãos mentirosos, eles são o mal desse nosso povo. A gente tem que matá-los. Satanás, para as pessoas que confiam em si mesmas, nem confirma. Era só confirmar. Mas Satanás arrasta dessa forma. Então, as pessoas que são arrastadas por Satanás, uma das condições é o quê? Quando ela pensa que o pensamento dela está certo, eu estou correto. Mesmo que pareça que eu estou correto, será que está certo? Tem que confirmar se está certo ou não. Mas o Saulo, ele assim que escutou que ele ressuscitou, como uma pessoa que morreu pode ressuscitar? Não dá. E ele acreditou nisso
E ele perseguiu cristãos e matou os cristãos. Por isso, diante de Deus, servindo a Deus, as pessoas que o coração de confiar em si mesmo foi quebrantado, Deus, eu penso assim, mas o meu pensamento é errado. Deus, como é que o Senhor pensa? Ancião, eu estou passando por isso. Como é que o Senhor pensa? Como é que o Senhor vê? Diácono, a minha vida espiritual está assim. Como é que você pensa? Então, essas comunhões são necessárias. Por isso são necessárias. Pastor, eu tenho essa dificuldade. Nesse momento, como é que eu tenho que fazer? Por isso. Porque vocês se acham que são inteligentes. Quando Satanás entra no nosso coração, ele faz a gente enxergar só as coisas negativas, então a gente só enxerga negativas. Então, quando a gente olha coisa boa, a gente pensa que é bom. A gente confia nos nossos olhos. Então, Saulo estava ocupado em perseguir os cristãos. E aí ele estava indo para Damasco e ele se encontrou com Jesus Cristo. Uma luz bem forte iluminou e ele ficou cego. Ele não enxergou adiante. Mas ele escutou uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele escutou uma voz, um barulho. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo se assustou. Ele desmaiou, mas ele escutou uma voz, escutou em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo se assustou. Quem é que eu persegui? Não, eu não persegui ninguém. Quem eu persegui? E Saulo falou, quem és tu, Senhor, para dizer que eu te persigo? Quem é que eu estou perseguindo? Quem é? Naquele momento, Saulo escutou o quê? Ele escutou uma voz que o assustou muito. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele se assustou. Então é verdade que o Senhor está vivo. Por que eu nem confirmei? Por que eu nem perguntei? Por que eu confiei no meu pensamento, acreditei no meu julgamento? Por que eu perseguia os cristãos? Por que eu fiz isso? Naquele dia, o Saulo, desde então, no que ele confiava, ele viu quão insensato, quão tolo era, o quão grande pecado ele estava cometendo em confiar em si mesmo. Ele teve o tamanho sofrimento que ele não podia mais aguentar. As pessoas confiarem em si mesmas é esse tão grande pecado. Quantas pessoas eu persegui? Jesus falou, levanta-te, entra na cidade. E Saulo se levantou e entrou na cidade. Pessoal, até o caminho que ele estava indo para Damasco, ele estava indo porque quem mandou? Foi um espírito mau que o mandou pegar os cristãos, perseguir os cristãos. Ele estava fazendo esse trabalho até então. Agora, ele se libertou desse pensamento mau que ele estava seguindo até então. E Jesus Cristo começou a mandar no caminho dele, conduziu o caminho dele, e ele começou a viver uma vida, ele se tornou uma pessoa que estava sendo conduzido pela palavra de Jesus e estava indo para Damasco. Isso é um cristão. Eu tenho cobiça, eu tenho ambição. Surgem essas coisas no meu coração e amarram o meu corpo, e eu era arrastado pela onde a cobiça queria ir, para onde a ambição queria ir. Eu era arrastado pelo desejo da carne, mas depois que nós confiamos em Jesus, o nosso dono já não é mais o dono não é mais a cobiça e a ambição, mas é Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o nosso dono, e Ele está nos conduzindo. O apóstolo Paulo, pela primeira vez, não o pensamento dele, não o pensamento que surgia dentro dele, mas uma outra voz começou a conduzi-lo. Levanta-te. Ele, sem enxergar à frente, ele
ele levantou: vai para a cidade, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. O Saulo entrou na cidade. Quão insensato eu fui! Porque eu nem confirmei e falei que ele morreu, que ele morreu e não ressuscitou. Nós somente podemos ser enganados assim. Por quê? Porque Satanás é muito mais astuto do que nós. E Jesus falou uma coisa surpreendente. Aqui no versículo 15. Está escrito assim: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Agora, Jesus, ele vai levar ele para diante das pessoas e ele vai ser a testemunha diante dos homens. Está escrito o quê? Que ele tinha que entrar na cidade e tinha que encontrar Ananias, né? E depois está escrito o quê? Que ele vai ser o testemunha diante dos homens. Aqui está escrito aqui. Que ele sabia. Aqui. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. E o versículo 15. Então ele mandou Ananias para pregar o evangelho, né? Então Deus conduziu dessa forma. Então dentro dessa Bíblia, cada um de vocês que está sentado aqui nesse lugar, vocês têm que descobrir a vontade de Deus. Eu recebi a salvação, agora eu vou para o céu, eu vou viver do jeito que eu quero e vou para o céu. Não é assim. O Saulo, Deus chamou ele da maldição, por quê? Porque Deus queria que ele fosse testemunha que Jesus Cristo ressuscitou. Por isso, no livro de Coríntios, Paulo fala assim: que Jesus Cristo, ele foi pego e morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. E ele me mostrou isso, ele apareceu para mim. Eu vi esse Jesus ressuscitou. Jesus Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado e ele ressuscitou depois de 3 dias. Estimados irmãos da igreja, eu não sei se vocês escutam bem a voz de Jesus, mas hoje Deus está falando para todos vocês: eu te estabeleci, eu morri na cruz para morrer pelos pecados de todas as pessoas e vocês são testemunha para espalhar essa notícia para todas as pessoas. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Estamos vivendo conforme a carne, comendo, dormindo e vivendo, sendo arrastados pela cobiça e ambição do mundo. Hoje de manhã, eu agradeci diante de Deus. Eu falei no Natal, na nossa igreja, agora a partir do ano de 2015, não vamos mais nos atrasar. Pode atrasar por causa de algum outro motivo. Mas, diante de Deus, chega antes, ora, une o coração com o de Deus, testemunha. E o único dia, assim, pelo menos o domingo, vamos depositar diante de Deus. Cada vez que a gente se aproxima de Deus, Deus trabalha no nosso coração. Quanto mais a gente escuta a palavra, essa palavra vence o pecado, a maldade, a preocupação, o medo, o sofrimento do nosso coração. E assim pode viver. Deus conduz para uma vida clara e abençoada. Mas mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muitas coisas no mundo, mas se seu coração se afastar de Deus, você vai se aprofundar na riqueza do dinheiro, na cobiça do mundo. Então a gente vai acabar gastando a nossa vida em outras coisas e não nessas coisas preciosas de Deus. Quando o ancião Yongmog ele faleceu, ele falou o quê? Eu nunca vi alguém
que não tem muitas pessoas que serviram ao Deus como ele serviu. Mas quando ele faleceu, ele falou: eu estou triste de não poder fazer mais os trabalhos de Deus. Se eu pudesse viver, eu não teria vivido desse jeito que eu vivi, ele falou. Quando vocês ficarem diante da morte, vivendo, seguindo essa carne, essa ambição, ficando contra Deus, seguindo o desejo da carne, sendo arrastado pelo pecado, e eu vou ficar diante de Deus assim? Que triste isso. Vocês podem viver e depois no final se arrepender. Por isso, diante de coisas pequenas, que vocês possam receber graça de Deus, vencendo a cobiça da carne, a ambição, o pecado, que a gente possa depositar o nosso corpo para diante de Deus e que a gente possa ser utilizado para salvar as pessoas que estão morrendo no pecado. Eu acredito que a gente vai fazer esse trabalho, essa salvação tão grande. O mundo não sabe, vocês sabem, mas o mundo não sabe. Muitas igrejas ensinam que a gente é pecador. Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado, mas não tem certeza da salvação deles. Então Deus deu esse trabalho para nós, por isso ele nos salvou primeiro. Depois que Saulo ele foi transformado, o que ele falou? Apressa-te, levanta-te, entra em Damasco e vai ali, prega o evangelho. Quando você pregar o evangelho, muitas vidas vão ser salvas. A sua vida não é uma figueira sem fruto, mas vocês são uma árvore muito preciosa que vai dar muitos frutos. Porque Deus ele já fez essa sua vontade, que vocês possam se unir diante de Deus, que vocês possam pregar o evangelho. Eu sou fraco, eu tenho defeito, mas eu vou fazer esse trabalho de Deus. Que Deus faça o seu trabalho por meio de mim. Eu vou depositar o meu corpo nas suas mãos. E com um coração humilde que vocês depositem o seu corpo, o seu tempo para Deus. Deem o seu, também ofertem. E que vocês possam dar os frutos preciosos durante a sua vida. É surpreendente. O Saulo agora ele foi para Damasco e junto com os irmãos, vivendo com os irmãos, quanto mais ele escutava a palavra, mais surpreso ele ficava. E ele clamava: eu vi Jesus Cristo vivo, eu não o sabia. Eu me encontrei com Jesus Cristo que ressuscitou, eu me encontrei com ele, por isso antes eu perseguia sem saber, mas é verdade que Jesus Cristo ressuscitou, é verdade que Jesus Cristo ele ressuscitou, é verdade que ele ressuscitou. Satanás está governando esse mundo e está fazendo com que as pessoas que nasceram de novo sejam perseguidas. É a mesma coisa. Mas nós ficarmos do lado de Jesus Cristo é uma coisa tão agradável, tão surpreendente e feliz para nós, pessoal. Deus trocou o coração de Davi. Ele estava na tristeza em Ziclag, depois que toda a cidade foi queimada. Deus está conosco. Deus falou que a gente vai recuperar tudo dos amalequitas. Vamos persegui-los. Ele trocou o coração. Ele estava triste, não estava dando nenhum resultado, ele não poderia recuperar nada. Mas Deus deu a esperança, ele recuperou os filhos, recuperou as esposas. Sabe o que é legal escutando isso? Tinha uma pessoa que não estava conseguindo ultrapassar. Não conseguiram passar o rio e 200 pessoas restaram ali. E aí, quando Davi reencontrou, cadê o meu marido? Cadê o meu marido? Ele estava cansado e ficou lá no ribeiro. Você, querido, você perdeu os seus filhos e a sua esposa aí ficou ali no ribeiro descansado. Você é marido? E aí depois fica uma marca de unha no rosto do marido. É ou não é? Satanás faz isso. A gente não vai conseguir vencer, não vai dar certo. A gente está cansado, a gente não vai conseguir lutar. E eles ficaram ali no ribeiro e passaram vergonha. As pessoas que não lutam juntos, as pessoas que não trabalham juntos pelo evangelho, a pessoa que não fica do lado da igreja para trabalhar pelo evangelho, no final acaba sendo envergonhado.
Agora vamos fazer junto essa guerra. Porque esse trabalho do evangelho é verdade. Vamos clamar para todos que nós somos justos. Na Bíblia está escrito claramente que nós somos justos. Que pecador o quê? Não fiquem sozinhos caindo na tentação. Alguém falou essa coisa para mim, sabe? Fazendo fofoca por trás da igreja. Não, não é verdade. A nossa igreja não é assim. Eu não sei direito como é que é isso, mas não é verdade o que você está falando. Então, nesse ano de 2016, vamos salvar toda a nossa cidade. Vamos salvar o nosso país. Vamos salvar o mundo inteiro. Depois que eu recebi a salvação, eu não conseguia nem sonhar que eu ia poder ser utilizado para salvar o mundo inteiro. Uma pessoa como eu. Agora nós estamos em 500 lugares em toda essa terra. Aqui na Coreia tem 180. Então lá no exterior tem bem mais. E em todos esses lugares está sendo espalhado o evangelho. Agora, vamos abandonar nossa cobiça, nossa ambição. Deixa a dificuldade de lado, deixa a pobreza de lado e vamos viver pelo evangelho. E Deus vai lhes ajudar. E Ele vai lhes dar abundância e vai lhes abençoar. Eu acredito nisso. Assim como Deus trocou o coração de Davi, assim como Deus trocou o coração do comandante Naamã, assim como Deus trocou o coração de Saulo. Assim também não vamos viver com o nosso coração. Vamos trocar o coração e vamos viver com o coração de Jesus. E assim Deus vai lhes abençoar e Ele vai lhes dar bênção e graça. Até aqui.